Olá, pessoal. Ivani do Currículo Vivo. Tenho certeza que vocês vão gostar muito da pessoa que eu trouxe hoje aqui para falar com vocês. Eu a conheci numa reunião. Nada como a gente se mexer, né? Praticar o famoso TBC, que eu não vou falar aqui o que é, mas acredito que algumas pessoas conheçam esse termo. E eu fui para uma reunião de mulheres empreendedoras. Conheci muitas mulheres assim com trabalhos interessantes, com iniciativas interessantes, e hoje eu vou apresentar aqui para vocês então a Ná Mendes, que é uma pessoa, Natália Mendes, né, que faz um trabalho muito bacana. Ela é mãe, e ela se denomina mãe de criança atípica, e ela começou a desenvolver esse trabalho com crianças, com mães, né, orientando mães. Ela teve que buscar isso, ela vai explicar aqui para gente. Ela teve que se desenvolver para poder dar o melhor para a filha dela. E então, eu tive assim muita curiosidade de saber um pouco mais do trabalho dela e de trazê-la para conversar, não só com as mães, né, mas para conversar com todas nós, porque é sempre interessante a gente saber quem faz esses trabalhos diferenciados para poder indicar para alguém. Então, Natália, muito prazer de ter você aqui. Gostaria que você contasse para a gente como é que surgiu essa iniciativa e como é que está sendo isso, ser mãe e ir em busca, né, dessas soluções que a gente não encontra em prateleira nenhuma por aí. Então, prazer ter você aqui, tá? Seja muito bem-vinda. E te pergunto, quem é você, Natália? Obrigada, Ivani. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de ter te conhecido também. Acho que foi um encontro muito feliz. Eu sou Natália Mendes, tenho 34 anos e tenho muito orgulho de dizer que eu sou mãe atípica. Quando eu me descobri mãe atípica, eu não sabia o que era, não sabia o que significava, não sabia o que esperar do futuro e tinha muito medo do caminho que eu estava trilhando, porque eu não sentia apoio em lugar nenhum, né? Quando a gente se torna mãe atípica, a gente só encontra muitas questões, muitas dúvidas e poucas soluções, essa é a verdade. E hoje eu trilhei um caminho de muita leveza. Eu vou te apresentar, vem cá. Ai, vamos mostrar a fofinha. Essa Quem é é a essa Yasmin pequena? Mendes e ela é uma Yasmin. garota incrível, né? Eu não faço nenhuma coisa errada. Não, você é uma menina que faz muita coisa certa, na verdade. Sabia? Essa é a Yasmin e ela é o meu projeto de vida. Eu digo que a Yasmin foi o meu caminho de cura e por ela eu encontrei uma vida assim, leve. E hoje eu sou mentora de mães atípicas, exatamente para mostrar que tem como nós sermos mães atípicas de uma forma leve, descontraída e confiarmos na nossa intuição, no futuro das nossas crianças, incluindo elas no dia a dia e trazendo muita leveza e brincadeira, né? A gente brinca bastante? É isso. Essa sou Yasmin, um beijo, você é linda. Manda um beijo. Manda beijo. Ai, que fofa. Que lindinha. E né? Ná Mendes. Ná, e conta como é que foi, né, que você se descobriu, além do, né, do dom da maternidade, como é que você se descobriu com essa vontade de correr atrás, de buscar solução? Como é que foi isso? Bom, quando eu engravidei, eu tive uma gravidez de risco e tive que ficar em casa. Então, eu tive que parar de trabalhar logo no início da gravidez. E logo que a Yasmin nasceu, deu a pandemia. Ela nasceu 15 dias antes da pandemia. Uhum. E quando a gente descobriu que a Yasmin teria o atraso, ainda estava em pandemia. Então, foi meio que eu uni o útil ao agradável, né? Porque eu não tinha como sair, não tinha como levar a Yasmin nas terapias. E acabei tendo que começar a fazer tudo em casa com ela, porque nós mães atípicas sabemos que quanto mais tempo a gente demora, mais difícil fica os estímulos com as crianças. Então a gente fica naquela corrida
de precisamos começar logo, estimular logo, fazer tudo logo. E eu comecei a estudar. Eu era farmacêutica de formação, então já era da área da saúde. Uhum. E sempre gostei muito de estudar, então já foi assim, meio caminho andado para mim, né? Comecei a estudar tudo que eu podia para ajudar minha filha dentro de casa, já que a gente não podia sair o tempo todo, ter contato com as pessoas o tempo todo. Então, isso aconteceu pela situação e pela minha vontade mesmo de ajudar ela. Interessante. E quais foram as dificuldades que você encontrou trilhando, passando por esse caminho? Como é que foi o encorajamento das pessoas ou não, né, para você partir para essa jornada aí de descobertas dessa... Se quiser ficar com ela aí, não tem problema não, viu? Não, tá tudo bem. Então, como é que foi essa questão, essa jornada, né, de descobertas, e quais as dificuldades que você encontrou? Como foi? A gente sabe, né? Família sempre apoia, mas a própria, não sei, me surgiu assim essa curiosidade. Algumas pessoas, de certa forma, acharam que não ia dar certo? Na verdade, assim, num primeiro momento, ninguém queria acreditar. Eu acho que muitas famílias passam por isso, porque você quer olhar para sua criança, mas não quer ver que ela está tendo dificuldades. Não quer aceitar que é com você. Então, eu, desde o começo, assumi a situação, porque eu já vinha de uma gravidez que podia acontecer alguma coisa. Então, eu já estava, como eu posso dizer, eu já estava em atenção, em alerta, né? Para que algo que precisasse da minha dedicação e tudo mais. Mas muitas pessoas da minha família tiveram esse momento de não aceitação, né? Não, Natália, ela vai começar a andar, uma hora você vai pôr ela no chão e ela vai começar a andar. Então, eu ouvi muito isso, tipo, é da sua cabeça, você tá vendo pelo em ovo. E não era, eu sabia que não era, eu sabia que tinha alguma coisa que precisava de uma atenção a mais. E aí, quando eu comecei a levar nos profissionais, ao mesmo tempo, eu ia no profissional, mas eu estudava para saber o que eu estava ouvindo. Se era verdade, se não era, se eu podia acreditar naquilo ou não. Conseguiu, filha? Então tá bom. Você precisa de ajuda no seu quarto? Então tá bom. Então, ao mesmo tempo que eu ia num médico ou num terapeuta, eu estava estudando a parte em casa, né, para saber quais seriam minhas alternativas, quais seriam minhas possibilidades. E quando eu falei que eu iria começar a estimular Yasmin em casa, aí todo mundo achou que eu tava louca, né? Aí todo mundo responsável. Natália, mas como que você vai fazer isso? Como que você vai estudar? Você não tem know-how, você precisa levar ela nisso. E eu, gente, não vou, estou aqui, ó, estou lendo, estou fazendo esse curso. Nesse curso eles estão me ensinando a fazer tudo e eu vou fazer. Tem uma questão da Yasmin que hoje em dia eu falo com mais certeza do que realmente aconteceu. Quando ela começou a ir nos terapeutas, ela chorava muito e ela não aceitava a terapia, não aceitava os médicos. E hoje em dia eu tenho certeza de que a Yasmin não confiava em ninguém. Né? E isso vinha da minha gestação, porque na minha gestação, cada vez que eu ia no médico, eu ia apavorada, né? Morrendo de medo de que a Yasmin não estivesse bem, de que a Yasmin estivesse com algum problema mais sério, e ela veio com isso. Então, quando ela nasceu, ela já tinha medo de todos os médicos, ela já tinha medo de terapeuta, ela não deixava ninguém encostar a mão nela. Olha. E como que eles iam ajudar, né? Num primeiro momento não iam, porque era muito difícil. Então, quando eu trouxe para casa e eu comecei a estudar isso e trazer isso com ela, foi muito mais fácil. Ela aprendeu muito mais rápido comigo. Então, aí foi a porta de entrada para a evolução dela começar a acontecer. Com quanto tempo você começou esse tratamento com ela? Quanto tempo ela tinha, na verdade, né? Quantos meses? Ela tinha 9 para 10 meses. Até aí ela fazia terapia convencional 2, 3 vezes na semana, né? De acordo com o que a pandemia permitia a gente aí nos médicos. Tá. E o que você diria para os pais, né? Para as mães
que às vezes tem essa intuição, mas tem receio, né, de contradizer o médico, de ir contra alguma opinião médica, ou quando não está vendo que está surtindo efeito, e ter essa coragem, né, de tomar essa atitude que você tomou, e que a gente vê aí essa lindinha, né, super, né, ativa e dentro das limitações, mas uma pessoa totalmente sociável, que a gente percebe como ela conversa, como ela negocia com você, isso é bacana, né? O que eu digo assim, né? Eu não estimulo ninguém a não ir no médico, a não fazer terapias, a não seguir ali, né, o que é necessário ou que algum profissional indicou, de forma alguma. Mas eu sempre falo que se não estiver evoluindo, se você estiver com alguma pulguinha atrás da orelha de que não é aquilo que estão te falando, procure mais opiniões, né? Eu lembro que a Yasmin tem os olhos diferentes. E quando a gente descobriu que os olhos dela eram diferentes, a gente foi num oftalmo, ele deu uma opinião. A gente foi em outro, ele deu outra opinião. A gente foi em 8 oftalmos e cada um tinha uma opinião diferente. Nossa. Uhum. Então, eu entendi que, assim, as pessoas vão ter opiniões diferentes, médicos vão ter opiniões diferentes, terapeutas vão ter opiniões diferentes. O que a gente tem que procurar é o que funciona para a nossa criança. Sim. Existem muitas formas de tratamento, muitas formas de terapias, muitas possibilidades hoje em dia. Então, se algo não está legal, a gente tem que procurar outra alternativa. E principalmente se a sua criança chora muito, fica muito estressada, ela não vai evoluir, porque aquilo está desconfortável. Uhum. Ela vai evoluir num ambiente confortável, né? Num ambiente favorável para a evolução dela. Então, eu aconselho a procurar opções. São tantas opções e a gente tem tantas possibilidades. Quanto às literaturas, eu sei que cada caso é um caso, né? Muito provavelmente você teve coisas específicas para estudar para ela, para o diagnóstico dela. Mas existem literaturas que você poderia sugerir, aconselhar, que são meio que gerais para qualquer tipo de... Até para dar um pouco de alento, confiança, né, para os pais, nesse sentido? Tem algum especial que você lembre assim? Você tá me vendo, tá, né? Sim. Tem um livro que foi o livro que me virou a chave. Esse livro foi o livro, assim, quando eu comecei a ler esse livro, ele virou a chave do que eu acreditava que podia ser um mundo atípico, né? Foi ele que me deu esperança de que tudo era possível. E eu parei de me prender a diagnósticos e a comportamentos e tudo isso. Esse livro me mostrou que existia um caminho. Esse livro é Filhos do Sonho, Filhos da Esperança, de Raimundo Veras, que é um médico. Filhos do Sonho, Filhos da Esperança. Raimundo Veras. Tá. É um livro muito legal, que no começo ele conta a história do filho dele, que mergulhou no mar um dia e bateu a cabeça e ficou paralítico do pescoço para baixo. Uhum. E no dia que isso aconteceu, ele foi para o hospital, correu pronto-socorro e tal, e os médicos disseram que não teria salvação o filho dele, que ele não teria escapatória, que ele ia acabar morrendo daquele jeito e tudo mais. Filhinha, tá quase acabando, tá bom? E ele encontrou um método nos Estados Unidos com um fisioterapeuta que chama Doman, e ele encontrou um método, e por esse método ele conseguiu que o filho dele voltasse a se mexer da cintura para cima. Uhum. Olha. É incrível, a história é linda. Bacana. E por aí eu encontrei um caminho. Eu falei, não, se ele achou um caminho, eu também posso achar. E isso começou a me fazer pesquisar coisas, eu vou dizer alternativas, porque não são coisas assim. Quando eu falei sobre esse livro para a fisioterapeuta da Yasmin na época, ela nunca tinha ouvido falar, não sabia quem era, não recomendava, enfim, né? Eu fui procurando coisas alternativas e achei muita informação, muito legal. Bacana.
E como ficou, né? Porque assim, a gente está falando de você como mãe atípica, e como é que é esse apoio, né? Como é que ficou o marido? Como é que foi o rearranjo familiar por conta das coisas que você teve que abrir mão, né? Para cuidar dessa joinha. Quando eu decidi, foi em plena pandemia, né? E eu tinha uma empresa, uma loja virtual, eu resolvi vender e avisei meu marido, ó, não tem opção, porque querendo ou não, se eu fosse ficar trabalhando o dia inteiro, saindo para fazer terapia, voltar para casa, a Yasmin tinha semana que ela ia em 3 consultas, para você ter uma noção, Uhum. mais 3 sessões de terapia. Então, quem resolve continuar trabalhando e fazer todo esse apoio para a criança é uma loucura. Se A estressa, não dá vida conta. fica numa correria que não se encaixa, né? Não, Não não. tem como. Não se encaixa os horários. Então, eu decidi isso. Meu marido acabou abraçando e ele foi em busca de outros empregos, né? Então, hoje ele faz mais do que um emprego. Então, a vida dele ficou muito mais corrida por um lado para que eu conseguisse dar o apoio para Yasmin, né? E em paralelo a isso, eu também tive muito apoio da minha mãe, do meu pai. Eles me ajudaram com muita coisa, assim. Até hoje, né? Eu voltei a trabalhar, então eu trabalho na empresa do meu pai. E quando eu preciso de qualquer ajuda, qualquer coisa, eu tenho apoio deles para conseguir ajudar a Yasmin. Fundamental, Então né? eu tive uma família que abraçou de um jeito assim muito lindo. Isso é fundamental. E assim, o que você diria, o que você aconselharia, o que você passaria, né, de toda essa bagagem que você adquiriu com esse desafio, você diria para os pais, né, de crianças atípicas, principalmente para as mães, que acabam se dedicando mais mesmo, né? Eu diria assim que tudo é possível, né? A princípio, não se prendam a nenhum diagnóstico, porque a única pessoa que pode dizer quem é, para que veio e do que é capaz é a sua criança, é só ela. Quando a gente se amarra a um diagnóstico, a gente está limitando o desenvolvimento dessa criança. Então, Uhum. eu diria que vocês não se prendam a isso e deixem a sua criança ter a oportunidade de viver e de mostrar quem ela é. É isso. Como você disse, crianças atípicas. E o mundo tem que aprender a lidar com elas e como você disse, criar um ambiente favorável para que elas se desenvolvam dentro da capacidade, da limitação delas, né? E É elas isso, acabam ensinando isso para a gente, né? com certeza. Eu desenvolvi uma mentoria exatamente para ajudar mães e pais a transformarem o ambiente da casa em um ambiente estimulante e acolhedor, porque eu acredito que quando a gente inclui a criança na rotina do dia a dia, a gente consegue ensinar com as coisas que a gente faz no dia a dia. Então, Uhum. muitas vezes eu ensino a Yasmin, estimulo a Yasmin lavando uma roupa, ela me ajudando. Eu estimulo a Yasmin limpando uma mesa, fazendo comida. São momentos de conexão tão ricos e a gente pode trazer as crianças para perto da gente, dar voz, dar espaço e dar muito estímulo para eles, vivendo no dia a dia junto com eles. E ela está com quantos anos? Agora ela está com 4 anos e meio. 4 anos e meio. Nossa, que bacana essa sua experiência, Ana. E como é que é o nome da sua consultoria? É uma mentoria Mentoria. e eu chamo ela de Forte como uma Mãe Atípica. Forte como Nós uma mãe somos, atípica. exatamente, a É assim que nossa aparece força aonde? No Instagram? no meu Instagram, na.mendes. Para te achar é na.mendes, certo? No Isso Instagram. mesmo, Muito isso. legal. Ai, nossa, muito interessante, muito inspirador, né? Essa sua coragem, essa sua vontade, essa sua persistência em descobrir caminhos, né, para sua filha. E eu acho que isso pode ajudar muito outras famílias, né, outros pais, outras mães, a não desistir. Porque eu imagino, eu não tenho filhos, tá? Mas tenho sobrinhos netas, então sempre acompanhei muito, né, o desenrolar aí das crianças. E a gente sabe o quanto é, né,
correr para lá, correr para cá, e é médico, é pronto-socorro, e qualquer problema. Então, eu imagino como foi para você dar esse passo, e assim, mil parabéns, muito bacana isso, você tão jovem, né? Posso falar a idade? Pode, claro. 34 aninhos, né? E já com tanta bagagem, eu acredito que Deus não nos dá, né, responsabilidade se achar que a gente não tem condições de arcar com isso, e você me parece assim uma pessoa super iluminada, essa missão não foi te dada por acaso. E com certeza esse seu trabalho vai ajudar muita gente. E é isso que eu busco aqui nesse canal, né? Trazer pessoas que ajudem, que tragam inspiração e que deem força para as outras pessoas que às vezes se encontram na mesma condição. Então, assim, muito lindinha a Yasmin, a gente vê ela super desenvolvida, né? Então, com certeza, os louros são todos seus, né? Da sua família que te apoiou nessa empreitada. Então, te agradeço muito. Se você quiser comentar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu que agradeço esse espaço. Eu acredito que a Yasmin veio com uma missão, né? Ela me trouxe essa luz, né? E me fez enxergar muito mais do que enxergava, porque eu não tinha contato com crianças atípicas, não tive na minha família, não tive na minha escola. Eu falo até para minha mãe, assim, mãe, eu não tenho referência, né? Mas a Yasmin, ela veio como a minha referência de vida. E quando eu falei para ela, filha, ninguém vai decidir aonde a gente vai chegar. E é isso, ela que está indo com toda a força dela e dedicação dela mesma. E com todo o amor que você está dando para esse desenvolvimento e sem limite, né? O céu é o limite para Yasmin, porque você está sempre aí amparando e está sempre próxima, né? Isso nossa, é de uma grandeza enorme. Muito, muito feliz de ter te conhecido, né? Por isso eu não quis perder a oportunidade de te trazer aqui, porque eu espero mesmo que outras pessoas te vejam e pela sua história se inspirem e ganhem força para seguir em frente aí com qualquer que seja o desafio. Então, muito obrigada por você trazer esse seu depoimento. E espero aí, né, muita sorte aí nesses próximos muitos anos da Yasmin. E parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Eu vou deixar uma última mensagem que eu sempre falo quando eu falo sobre inclusão. Inclusão não é a gente pegar uma criança atípica e dar uma cadeira de graça para ela no cinema. Inclusão é a gente ensinar essa criança atípica o caminho para ela trabalhar e pagar o ingresso dela assim como todas as outras pessoas. Isso para mim é inclusão e é isso que eu tento fazer e mostrar para minha filha. Com certeza ela vai ter essa oportunidade, com todo esse apoio, com certeza. Então, minha querida, mais uma vez parabéns, um super beijo no coração, e eu dou um tchau para todo mundo. Espero que vocês tenham curtido e, por favor, divulguem esse trabalho lindo dessa pessoa, da Ná Mendes. Super beijo para todo mundo. Até mais.